Chamo o Eduardo Rede. Boa tarde, caros colegas Toastmasters. Eu nasci e fui criado no interior. Uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Meus pais moravam na zona rural. E foi ali que eu morei até os meus 12, 13 anos. Eu pude tomar banho de rio, escalar árvores, desbravar florestas antes nunca visitadas, ao menos por mim. E nessa época eu pude aproveitar toda essa coisa gostosa do interior mesmo. Nos meus 13, 14 anos por aí, eu fui estudar em Marau. Eu me mudei e fui para a cidade em si. Aonde, por mais que eu não tivesse mais a possibilidade de brincar de esconde-esconde no escuro de noite, ou tomar banho de rio, eu tinha tudo que eu precisava para aquela época a 1, 2 quadras de casa. O que eu precisasse, eu ia até o lugar e eu tinha ali à minha disposição. Nessa mesma época, eu participei do CTG. Muitos de vocês sabem, o Centro de Tradições Gaúchas, ele ensina e traz muita carga cultural pra gente. E foi uma experiência diferente que eu tive nessa época. Diferente da que eu tinha antes no interior. De um lado eu tinha toda essa coisa calma, esse ambiente tranquilo, e do outro eu tinha tudo que eu precisava, eu tinha tudo rápido, meus amigos próximos. E eram experiências diferentes que eu vivi. Esses dois tipos de experiências e as pessoas envolvidas nesses dois ambientes formaram quem eu era até naquela época. Eu tinha, por mais que 16, 17 anos, eu já tinha minhas visões, eu tinha as minhas crenças, e algumas coisas já estavam dentro de mim, algumas coisas que eu acreditava estavam ali no fundo da minha cabeça, e eu acreditava nelas. Os índios são apenas vagabundos que só querem roubar as terras dos colonos. Sabe a fulana? Fulana ali, vizinha, ela apanha do marido. Mas ela não sai de casa porque ela gosta de apanhar. Negros dizem que existe racismo. Olha só, olha aquele serviço ali, ó, bem coisa de preto. Até aquela época, eu confesso para vocês, sem nem um pouco de orgulho, eu acreditava em muitos desses discursos. Porém, a vida é uma caixa de surpresas. E aos meus 17 anos, a vida me presenteou, digamos assim, com algo que eu não esperava, e certamente que a minha família também não esperava. Nos meus 17 anos eu me descobri como um homem gay. E nessa época a minha cabeça começou a pensar um pouquinho mais. E eu tive algumas descobertas, eu fiz algumas descobertas que antes eu nem pensava. Muitas vezes, à noite, eu chorava e eu pedia para Deus ou qualquer outra força que rege o universo, por que eu? Para que me fazer eu sofrer desse jeito? Para que fazer com que eu sinta esse tipo de coisa? Eu não escolhi isso. Mas isso que eu dizia para mim mesmo, que eu não escolhi isso, era completamente o oposto do que as pessoas na rua diziam. Gay escolhe-se assim porque quer fazer a família passar vergonha. É uma escolha, eles estão ali porque eles gostam da sacanagem. E eu sabia que aquilo não era verdade. E eu comecei a pensar um pouquinho mais. E foi o fato de eu ter essa nova realidade na minha vida que fez eu sentir algo, ir atrás de algo que eu antes, quem sabe, não sentiria. Que é algo chamado empatia. Ver as pessoas falando de mim coisas que eu sabia que não era verdade, me fizeram pensar. Será que aquilo que eu achava da mulher que não sai de casa quando apanha, que gosta de apanhar, será que aquilo é verdade? Será que, quem sabe, eu não estou simplesmente não enxergando algo por estar só olhando aqui e não ver o que realmente está acontecendo ali? E aos poucos eu fui trabalhando isso em mim. Eu garanto para vocês, não é algo fácil. Trabalhar empatia na gente não é algo fácil. Mas, por um breve momento, eu peço que vocês fechem os olhos e imaginem. Imaginem uma criança perdida na multidão chorando. Imaginem que essa criança é o filho de vocês, irmão, ou alguém de quem vocês gostem muito. Imaginem que essa mesma criança são vocês, perdidos, abandonados em um lugar estranho.
o egoísmo faz parte do ser humano. E é normal nós, obviamente, nos preocuparmos antes conosco do que com o outro. Porém, quando nós pensamos que essa criança, aquela mesma criança que antes era um desconhecido, quando nós pensamos nela como sendo alguém que a gente gosta, é inevitável nós não nos preocuparmos com aquela criança. E são essas pequenas coisas, esses pequenos pensamentos que levam a gente a trabalhar e praticar a empatia pouquinho a pouquinho. A empatia, por definição, é tu sentir, tentar sentir o que o outro está sentindo caso você estivesse naquela situação. Existe uma frase em um dos episódios de Hora de Aventura que diz: empatia, empatia, o que você sentiria? E é isso. É simples. É algo que não demanda muito esforço. É nós tentarmos entender a realidade daquela outra pessoa. E será que não é isso que o mundo está faltando? Será que se a empatia fosse tão importante quanto o amor é, tão importante quanto as pessoas dizem que o amor é, só atingiremos a paz quando o amor reinar, quando todos conseguirem amar uns aos outros? É difícil amar alguém, não é fácil. Algo que é fácil é nós tentarmos entender a realidade dos outros. É nós pensarmos no outro como se fôssemos nós. Como? Será que eu estaria aguentando tudo aquilo que aquela pessoa está vivendo? Se eu estivesse vivendo aquilo? Quem sabe não? Não somos todos iguais. Eu nunca vou saber o que é o sentimento que uma mulher sente ao sofrer machismo. Eu nunca vou saber como um negro se sente sofrendo racismo. Mas eu conheço de perto um filho do machismo, que é a homofobia. E eu sei que não é nada legal. Mesmo sendo algo que as pessoas por aí dizem que é mimimi, que é vitimismo, que só está fazendo aquilo para chamar atenção, sendo que eu, dentro de mim, sei que isso não é verdade. Sei que isso está longe de ser verdade. Novamente, repito e bato o martelo, não é algo fácil. Mas é algo que nós, individualmente, com certeza, conseguimos trabalhar. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já sentiram em algum momento, por alguém, algum nível de empatia. Seja aquela pessoa se formando, o amigo se formando, feliz, no casamento, feliz da vida ali. Por mais que não seja você que esteja se casando, tu sabe que aquela pessoa está feliz. E tu está feliz por ela. É inevitável tu não sorrir junto quando um amigo teu, ou algum familiar, ou alguém que vocês realmente gostam, conquistam algo. Da mesma forma, como às vezes nós nos sentimos mal quando alguém próximo está sofrendo algo, está num momento ruim da vida. Quem sabe, se nós trabalharmos pouco a pouco, dia após dia, esse pequeno sentimento e essa pequena atitude de empatia, nós, quem sabe, não conseguimos sentir o que o outro está sentindo. Mas nós conseguindo entender o que o outro passa e entender a realidade da outra pessoa, quem sabe nós conseguimos evoluir como pessoas e nos completarmos mais, pois por mais que eu não viva aquilo, eu consigo entender aquela realidade. Então, eu gostaria de terminar esse meu discurso dizendo para vocês que o mundo precisa de empatia, o mundo precisa de amor. Amor é mais difícil, empatia nem tanto. A parte boa é que todos nós podemos fazer um pouquinho para atingir algo que realmente possa mudar o mundo. Muito obrigado.